Meus amigos e meus irmãos, boa tarde e boa noite. Muitos querem falar em vida espiritual como sendo espiritualidade e vice-versa. Não, são duas coisas diferentes. Espiritualidade é o estado mais primitivo do homem, seja ele bom, seja ele mau, seja ele um homem separado, santo ou seja ele profano. Todos nós temos um espírito, então todos nós temos uma espiritualidade. O indivíduo pode ser ateu, o indivíduo pode dizer que é no caso agnóstico, mas ele tem um espírito e de qualquer forma a sua postura perante as Escrituras e perante Deus já é uma manifestação da sua espiritualidade. Espiritualidade é algo primitivo, é algo basal, porque todos nós temos um espírito. Por definição de espiritualidade, demônios e anjos têm espiritualidade. Só que os anjos são criados para um relacionamento com Deus e com os homens a serviço de Deus, portanto, eles têm vida espiritual. Muito bem. É muito diferente e é muito importante a concepção de vida espiritual, porque Jesus veio nos dar vida espiritual, mas não veio dar de qualquer maneira. Vida espiritual é uma vida de relacionamento, é uma nova identidade, é uma vida de compromisso, é uma vida de aprovação, é uma vida de interação. Portanto, fica bem claro que espiritualidade nada tem a ver com vida espiritual. Como religiosidade só, nada tem a ver com vida espiritual. Vida espiritual tem algumas características. Em primeiro lugar, a vida espiritual é uma nova condição. Sim, é uma nova condição. Não é uma condição diferente, uma situação diferente. Não, vamos definir de maneira correta. É uma nova condição na nossa vida. Na vida que nós vivemos, nesta vida, nós passamos da espiritualidade para uma vida espiritual. Perante Jesus, perante Deus Pai, perante o Espírito Santo de Deus. É uma nova condição. Portanto, é algo completamente novo. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, ele bem explica: de sorte que fomos sepultados com ele, Jesus, pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida. Portanto, em uma nova condição de vida. Uma vida de relacionamento. Graças a Jesus, graças à sua obra redentora, graças à sua intervenção soberana. Em segundo lugar, é uma concessão. Sim, ela é concedida, ela não é um direito do homem, muito menos uma conquista do homem através da sua sabedoria humana ou intelectualidade, ou da sua pressuposta espiritualidade muito avançada. Ela é uma concessão. Ela é uma concessão de Deus. Ser agraciado com uma concessão é uma coisa, conquistar alguma coisa é outra. Vida espiritual não é uma, digamos, aquisição, não é uma conquista, é uma concessão. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, muito bem explica Deus, através da boca do profeta, o que é essa concessão de um novo coração, de um novo espírito e de um espírito soberano. O que diz o texto? E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, o coração insensível, e vos darei um coração de carne, um coração que pulsa, um coração
que tenha bons sentimentos. Porém, dentro de vós, o meu espírito. Quer dizer, além de um coração novo e de um espírito renovado, o Espírito de Deus. Porém, dentro de vós, o meu espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Você vê quantas concessões aqui. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós, vos darei, porei, novamente, farei com que meus estatutos, meus juízos e os observeis. Tudo ato soberano de Deus. Soberania de Deus. Sem soberania de Deus não existe cristianismo, não existe salvação, só existe religiosidade, doutrina e espiritualidade. Então, é uma concessão. Em terceiro lugar, é uma concessão do alto. É muito importante, porque se é uma concessão, vão dizer que um homem com muita espiritualidade vai conceder alguma coisa a outro de muita espiritualidade. Nada disso. É vida espiritual e é concedida, sim, do alto, de cima para baixo, da perfeição e da soberania de Deus em nosso favor, que somos pequenos e nada podemos por nós mesmos. Ela é concedida do alto. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vida orgânica, vida espiritual. Vida na sua plenitude, começando com a vida espiritual. Então, ela vem do alto, soberanamente, concedida soberanamente, do alto, de cima para baixo, do soberano para os dependentes da atuação soberana de Deus. Em quarto lugar, ela é redentora. Sim, ela é redentora, ela é libertadora, ela nos livra do jugo do pecado, do jugo da impiedade, do desconhecimento, das heresias. Ela nos livra de uma condenação. Ela é redentora. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, o próprio Jesus diz: em verdade vos digo. O que significa isso? Verdade absoluta, irrevogável. Em verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, duas condições impostas por Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida eterna está condicionada a essas duas coisas: ouvir e cumprir integralmente, sem deturpação, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que é a mesma coisa, e crer naquele que me enviou, em Deus Pai. Aquele Deus que muitos dizem que é o Deus do Antigo Testamento, que se satisfazia com sangue e com sacrifícios, querendo usar racionalidade e sabedoria humana para constranger as próprias palavras de Deus. Pobres homens, mas esses são muitos. Então, Jesus aqui impõe duas condições. Vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, e crer em tudo que ele permitiu, e tudo aquilo que ele recomendou, e tudo aquilo que ele também proibiu, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele não tinha espiritualidade? Tinha espiritualidade antes disso, mas estava morto. Agora ele passou da morte para a vida, porque ele cumpriu as palavras de Jesus, a vontade de Deus Pai, que Jesus aqui no caso impõe, mostrando a coeternidade, a coesão perfeita, a coerência perfeita entre a vontade e o poder de Deus Pai e Deus Filho. Quem dissocia o Deus do Velho Testamento, o Deus do Antigo Testamento, de Jesus Cristo, está tentando fazer uma fragmentação na matriz judaico-cristã, e isso tem sempre um objetivo escuso doutrinário.
Em quinto lugar, a vida espiritual, ela glorifica. Sim, ela glorifica o homem. O homem não se torna glorioso, porque a glória do homem não existe. A glória do homem só é colhida por ele mesmo. O homem que se glorifica em si mesmo é glorioso na sua pequenez. É uma glória minúscula, uma glória não perante Deus. Mas a vida espiritual, ela glorifica o homem na obra redentora de Jesus, na glória de nosso Senhor Jesus Cristo, na glória do Espírito Santo de Deus. Então essa vida espiritual, ao contrário da simples espiritualidade, ela glorifica o homem cristão, o homem convertido, o homem regenerado na obra redentora e na vontade soberana de Deus manifesta em Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, Adão, se pela ofensa de um só varão, a morte reinou por esse varão, pecador, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, aqueles que viviam sob o pecado, que é a obra de desobediência do primeiro varão, o varão imperfeito, né? Agora viverão na abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, o varão perfeito, o varão da promessa, o varão que é perfeito na sua integridade. Reinarão, glorifica, que nós vivemos sob a glória de Deus, nós cristãos vivemos sob a glória de Deus, nós temos esse privilégio, ele nos dá autoridade, ele nos dá destemor, ele nos dá direito espiritual e responsabilidade espiritual, capacidade espiritual e autoridade espiritual para defendermos a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque obras de homens não nos interessam. O nosso interesse aqui é sermos gloriosos na glória de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, vivendo e defendendo a sã doutrina. E em último lugar, essa vida espiritual, ela eterniza. Sim, ela nos eterniza. Cuidado, porque o juízo também é eterno. Cuidado, porque a condenação também é eterna. Para aqueles que dizem que não existe juízo, vem novamente a recomendação para que tenham muita prudência e não creiam naqueles que disseminam mentira. Existe juízo. Agora, existe o sofrimento eterno e existe também o gozo eterno. E o gozo eterno é para os que têm espiritualidade? Não, para os que têm vida espiritual. Vida responsiva à obra redentora de Jesus. Vida de obediência, reverência e subordinação à vontade soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tudo aquilo que ele exerceu soberanamente, nos trazendo a anulação de nossos pecados, a nossa justificação e a nossa reconciliação com Deus e nos concedendo o dom do Espírito Santo de Deus. Ela eterniza. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, Deus o consagrou. Ok? Então ela eterniza. Que comida é essa que não perece? Que comida é essa que permanece para a vida eterna? Ter uma novidade de vida, ser fiel à palavra, ser fiel à obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, receber o Espírito Santo e encher-se desse Espírito através da oração, da santificação,
de uma verdadeira devoção. Então, nós vemos que a vida espiritual, muito diferente de uma simples espiritualidade, ela é uma nova condição. A vida espiritual é uma concessão, não é uma conquista do homem pela sua racionalidade ou pelas suas obras. Ela é concedida do alto, portanto, soberanamente, de cima para baixo, monergisticamente. Ela é redentora, ela glorifica, ela nos faz viver na glória de nosso Senhor Jesus Cristo e ela eterniza o nosso gozo, eterniza a nossa esperança de vida eterna, ela dá certeza dessa vida eterna. Que Deus abençoe você nessa palavra. E vamos diferenciar, não só na definição, mas na prática, compreender e também incorporar no nosso entendimento a diferença gritante entre uma simples espiritualidade, que pode ser muito exuberante, e uma verdadeira vida espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida.